Bora falar sobre Espírito Santo, dons extraordinários e a tradição reformada com esse livro aqui, O Espírito Santo na Tradição Reformada, Carismas, Elementos Essenciais e Perspectivas, escrito pelo teólogo Luciano Betim, um teólogo brasileiro e da tradição presbiteriana. Ele escreveu esse livro aqui para esclarecer um pouco para nós sobre esse assunto que é um pouco polêmico aí nos nossos dias. Bom, pessoal, nossa playlist aqui do Católico Reformado, a gente está vendo algumas coisas sobre... A gente sempre trata sobre a história da igreja, teologia histórica e apologética, tá? Mostrando aí uma perspectiva protestante, reformada da apologética e uma defesa da fé cristã. Nós estamos vendo alguma coisa sobre o catolicismo, a gente vai continuar vendo, mas eu vou parar aqui a série de catolicismo para trazer alguns livros para vocês sobre esse assunto, por quê? Comecei a pregar em 1 Coríntios na igreja que eu pastoreio e eu tinha postergado muito a leitura de alguns livros importantes sobre a questão dos dons, e agora eu estou fazendo essa leitura e algumas releituras que eu vou trazer para vocês, especialmente nesse mês e nos próximos meses, sobre o assunto dos dons espirituais. Bom, não fiquem escandalizados, eu sou um continuista moderado, não vou fazer militância, nada do tipo aqui, mas eu vou mostrar alguns pontos para vocês interessantes, tá? Então, tem outros livros aqui na fila que eu já comecei, Sam Storms, é um continuista moderado, Dons Espirituais, publicado pela Vida Nova, e Thomas Schreiner, também pela Vida Nova, 2 livros, o Schreiner aqui defendendo o cessacionismo, tá? Para quem não sabe, cessacionismo é a crença que os dons extraordinários cessaram, ficaram restritos à era apostólica. O contínuo moderado é que, com alguma moderação soberana do Espírito, os dons continuam, tá? E nós temos o outro extremo, que é o movimento carismático, onde nós temos, muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, os dons extraordinários sobrepujando aí a questão da autoridade das Escrituras, né? Não comparando aí com o texto sagrado, e sempre algum movimento místico na história da igreja força muito essa questão de dons ou a questão de extraordinário, sempre a Bíblia é deixada de lado. Então, eu não afirmo também essa posição carismática, tá? Mas dentro do movimento reformado aí, é o que o Luciano Betim vai mostrar. Dentro do movimento reformado, existe lugar para ambas as interpretações, tá? Gente, o livro é pequeno, tem umas 130, 140 páginas, mais ou menos, foi publicado pela Fonte Editorial, tá? E, de novo, o título é O Espírito Santo e a Tradição Reformada. Bom, é limitado, porque ele se propõe a ser limitado mesmo, então ele não vai pegar toda a tradição reformada, se é o que você está pensando, tá? Eu não estava com essa expectativa, eu sabia que pelo tamanho do livro ele iria ter lá suas limitações, então quando a gente fala Espírito Santo na tradição reformada, a gente está pensando em centenas e centenas e centenas de teólogos escrevendo sobre o Espírito Santo, e é um trabalho que ainda precisa ser feito, pelo menos eu não achei ainda, eu vou pesquisar melhor, uma obra que trate mais detalhadamente a questão dos dons extraordinários na questão da tradição reformada, tá? Então ele começa o livro analisando João Calvino, então ele pega as 4 passagens do Novo Testamento que cita os dons extraordinários, tá? As principais é Romanos 12, 1 Coríntios 12, 14, ele pega também Efésios 4, uma outra passagem a mais aí, e mostra o comentário de Calvino sobre cada uma dessas passagens, o que eu concordo, me vi concordando aí 100% com o Calvino da definição que ele dá de dons, dom de discernimento de espírito, dons de hospitalidade, dons disso, dom daquilo. A interpretação de Calvino, ela é bem sensata, ela é bem sábia, bem moderada, né? Gostei demais da interpretação do Calvino, tá? E aí depois ele passa de Calvino, ele já pula para o século XVII, tá? Então ele não analisa os outros reformadores, e ele não vai analisar nenhum puritano especificamente, então ele pula. Joe Owen, por exemplo, escreveu muito sobre o Espírito Santo, e ele vai pegar a Confissão de Fé de Westminster, tá? E aí, na Confissão de Fé de Westminster, ele, como presbiteriano, está preocupado em fazer um recorte mais voltado para os presbiterianos, o que é completamente compreensível, a gente precisa fazer nossos recortes mesmo, tá? E o ponto é que, tanto na Confissão de Fé de Westminster como na Batista 689, a questão é que a revelação extraordinária, a nível de escritura, ela cessou com o Apocalipse de João, tá? Isso, eu creio que todos cessacionistas e continuistas moderados dentro da tradição protestante, dentro da tradição reformada, vão concordar. Nenhuma revelação posterior às Escrituras está acima das Escrituras, muito menos no nível de pé de igualdade, mas sempre deve ser julgada pelas Escrituras, tá? Então, eu estou pescando aí um livro bem caro sobre os dons do Espírito Santo na tradição puritana, tá? Não consigo comprar ainda, que ele é bem caro. Não achei ele em Kindle, infelizmente, não tenho no Logos, então
vai ficar mais para frente essa leitura, mas os puritanos criam sim no extraordinário, tá? E essa questão sensacionismo versus continuista às vezes é um anacronismo, né? Uma coisa que a gente está debatendo com os pentecostais que você não tinha lá muito isso, tá? É claro que na época de Calvino, por exemplo, você tinha ali dois extremos, catolicismo romano, falando exageradamente de milagres para confirmar a tradição deles. Por outro lado, você também tem os anabatistas, bem místicos, desprezando as escrituras, e os reformadores, portanto, reagindo a esses extremos, igual a gente reage hoje em dia a extremos, né? É, mas o ponto é que, ok, todo continuista também é um sensacionista, porque a gente acredita que pelo menos o dom, ou pelo menos o dom não, mas a escritura sagrada, obviamente, cessou, a palavra final de Deus está contida e na verdade, Gênesis, Apocalipse, o cânon sagrado das escrituras, tá? E aí, é isso que a Confissão de Fé de Westminster, as confissões puritanas, vão dizer, século XVII, tudo bem? E aí ele dá um salto lá para Abraham Kuyper, no final do século XIX, e pega alguns autores que vão pegar século XIX e XX, que escreveram sobre o Espírito Santo. Então ele começa com Kuyper, mostrando que o Kuyper escreveu um livro sobre o Espírito Santo que eu li faz muitos anos atrás, uns 600 páginas aí pela Cultura Cristã publicado sobre o Espírito Santo, um livro bem interessante. O Kuyper, ele vai colocar que o Kuyper é sensacionista, né? Algum outro autor ele vai colocar também como sensacionista, ele vai analisar a obra do Sinclair Ferguson, por exemplo, R.C. Sproul, até mesmo Augusto Nicodemos vai entrar também de citação aqui, tá? E aí ele vai analisar muitos autores reformados, dentro da tradição reformada, que são continuistas. Ele vai colocar o Wayne Grudem, ele vai colocar o próprio Sam Storms, aqui é citado também no livro, então é um livro que dialoga bastante com essas fontes, né? Carson, Piper e alguns outros estudiosos aí. E o ponto é que é legítimo, não é inerente à tradição reformada, uma aplicação do livro, lógico que não vai dizer com essas palavras, mas a argumentação toda dele vai ser levada nesse sentido, que é legítimo ambas as posições na questão dos dons dentro da fé reformada. Não é algo que você precisa comprar o pacote completo ao abraçar a doutrina reformada, a cosmovisão reformada. Tá? Existe uma elasticidade, existe uma sabedoria e um ponto periférico aí nessa interpretação dos dons. Não, os dons em si são importantes, né? O que não pode acontecer dentro da tradição reformada é você ter um cara cético que não acredita que Deus não haja sobrenaturalmente de forma nenhuma, e é tudo coisa do diabo, é tudo coisa de manipulação humana, toda evento extraordinário, o que nenhum sensacionista que se preza vai afirmar, tá? Eles vão afirmar que, o sensacionista vai afirmar que Deus continua agindo sobrenaturalmente na história, ele apenas não dá dons aos homens como ele deu na era apostólica, tá? E o continuista também não pode cair no extremo de ser um místico, de ser um carismático que vai enfatizar aí os dons acima das escrituras. Então, se alguém fala de alguma profecia, tá contra a palavra de Deus, ou tá muito estranho, ou não se cumpre, mesmo assim a pessoa é ouvida, não. A escritura é a nossa regra suprema de fé e prática, é a única que é infalível. Todas as demais autoridades da nossa vida são falíveis e devem ser julgadas à luz das escrituras, tá? Então, uma coisa que eu achei, talvez uma crítica de conteúdo aqui, é que no final de cada capítulo ele traz Calvino, Westminster, a questão mais moderna aí de Kuyper para cá, né? Ele traz um breve parágrafo sobre justiça social. O que, ok, é muito interessante, os dons devem talvez aí ajudar nessa questão social, alguns dons, por exemplo, hospitalidade, alguma questão assim, né? Dom de servir, por exemplo, né? Mas eu achei que não precisava, o livro já é pequeno, o escopo já é pequeno, ele poderia ter gastado essas páginas que ele colocou de o que tem a ver Calvino, dons e justiça social. Ficou muito aleatório, ficou muito chutado, ao meu ver. O que quer dizer, tem a ver Westminster, dons espirituais e ajudar os pobres, né? Poderia ser escrito um livro sobre isso, na justiça social na tradição reformada, mas eu acho que ficou meio jogado, não sei porque, na verdade, ele fez isso, ele explica a conexão, mas eu não achei muito bem argumentado. Demais, o livro é muito bom, muito claro, qualquer pessoa vai entender 100% do livro, não tem nenhum jargão teológico, não tem nenhuma linguagem assim, teológica mais avançada, da qual você não vai entender. Então, fica aí uma indicação, o Espírito Santo na tradição reformada, carismas, elementos essenciais e perspectivas, do Luciano Azambuja Betim, ou Luciano Betim, da Igreja Presbiteriana. Tá? Então,
Fica aí a indicação de livros e aguardem muitos outros livros sobre dons espirituais. Esses aqui são apenas os 2 próximos da fila aqui, que se Deus quiser eu termino esse mês também, tá? Terminei esse daqui hoje e já fiz a resenha aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ative o sininho e vamos espalhar boa teologia aí no nosso país. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.